reforma, ela traz algumas soluções únicas para um Estado que é altamente diverso e desigual. Quando nós estamos falando do Estado brasileiro, nós estamos falando de 5.570 municípios, mais 26 estados e Distrito Federal e mais o governo federal. Nós estamos falando de milhões de profissionais públicos de áreas diferentes, com formações diferentes, que trabalham em ambientes e condições completamente distintas. Imaginem vocês o que é ser um professor numa pequena cidade de 5.000 habitantes ou 8.000 habitantes no interior desse país e a diferença que é ser um professor numa universidade pública, por exemplo, numa capital, ou mesmo numa escola pública numa capital, né? A gente está falando de realidades muito diferentes e essa ideia de você ter soluções únicas para o país inteiro, a gente sabe que não vai dar certo já de ponto de partida. Então, qualquer medida que a gente tiver, seja de performance, seja de avaliação, seja de estímulo ao servidor público, ou seja de melhoria da qualificação e mesmo processo seletivo, tem que ser medidas que permitam fazer adaptações para esses contextos locais, né? Então, para dar um exemplo simples, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na desigualdade salarial do serviço público, a desigualdade ela é gigantesca, ela é enorme comparando poderes, ela é enorme comparando entes federativos e ela é enorme dentro da mesma organização. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no piso salarial do professor, o que é um salário de R$2.000 para um professor que mora numa cidade do interior significa uma coisa muito diferente do que é R$2.000 para um professor que mora em São Paulo, por exemplo, né? Isso significa que o salário, claro que ele tem que ser pensado numa lógica localizada, mas isso é só para dar um exemplo para vocês de como é que a gente não pode adotar uma coisa única para todo mundo, imaginando que isso seja o mesmo atrativo ou o mesmo estímulo para os profissionais entrarem no serviço público e permanecerem no serviço público, né? O que significa um salário em termos de estímulo no interior é muito diferente do que significa um salário em termos de estímulo na capital. E a mesma coisa sobre qualquer outro tipo de estímulo que a gente for usar em relação aos servidores públicos, né? As pesquisas no mundo inteiro mostram que os servidores eles são motivados por fatores muito diferentes. Nós temos uma parte muito importante do serviço público que é motivada por fatores vinculados à sua conexão, à sua vocação com o serviço que realiza. Isso é muito comum nas áreas de saúde, assistência social e educação. Os profissionais entram ali porque eles se sentem vocacionados. E eles querem poder exercer a vocação do ensino, a vocação do cuidado, a vocação da promoção à saúde. Nessa situação e com esse tipo de profissional, não é a questão salarial puramente que vai fazer com que ele seja mais feliz ou menos feliz no trabalho, que vai fazer com que ele seja mais estimulado ou menos estimulado no trabalho. É uma combinação entre, claro que salário sempre importa, mas é uma combinação entre salário e a capacidade de exercício da sua vocação. Um professor que entra vocacionado na carreira docente e vê sistematicamente frustração na sua capacidade de ensinar, porque ele não tem condições de exercer a profissão docente, porque a escola é um espaço violento, porque as crianças não se interessam e ele não consegue criar formas de conexão com essas crianças, esse professor vai se desestimular e não tem salário que faça com que ele volte a ser feliz na sala de aula, né? Por isso que uma reforma, ela deveria pensar em quais são os elementos gerenciais que garantam que os servidores possam dar o máximo de si naquele trabalho. E quando eu digo dar o máximo, não é tirar o sangue, trabalhar 60 horas por semana, mas é ser feliz no seu trabalho, se realizar no seu trabalho, e isso automaticamente vai fazer esse profissional ser um profissional melhor. Por isso que nós precisamos de solução adequada, porque, de novo, nessa heterogeneidade enorme que é o Estado brasileiro, não dá para imaginar que uma mesma solução gerencial vá resolver todas as situações e as condições. Aliás, ontem saiu um artigo maravilhoso de um colega meu, Marcelo Marquezini, junto com a Natália Pires, dizendo que os grandes problemas que essa reforma quer atacar não são problemas legais, eles são problemas gerenciais. E a lei não vai resolver, porque o problema gerencial só se resolve com uma gestão conectada com essas práticas cotidianas, com a gestão entendendo como é que cada situação funciona e criando soluções para aquelas situações. Então, também um outro grande problema dessa reforma é querer ter essa coisa da solução única para o país inteiro e para todos os tipos de burocracia.
sendo que as burocracias elas são muito distintas entre si, né? Elas são muito diversas, elas são muito heterogêneas e elas têm motivações muito diferentes, que faz com que a capacidade de exercer dos profissionais serem bons profissionais varie em função de cada lugar onde eles trabalham, das condições da profissão e de como é que cada profissional enxerga o seu trabalho.